Deus expulsou Satanás do céu devido à sua rebelião e pecado. Jesus contou que viu Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Deus não simplesmente o destruiu e o baniu para sempre? Porque ele ainda existe. No estudo bíblico de hoje, vamos entender a razão pela qual Deus escolheu não eliminar Satanás e seus anjos caídos. Satanás é amplamente conhecido, mas poucos sabem que seu nome significa adversário ou inimigo. Também pode ser interpretado como caído. O termo não define Satanás como aquele que caiu num passado distante, mas como um caído em um estado contínuo. Isso significa que ele está em constante queda, se tornando cada vez mais sombrio e corrupto. O livro de Apocalipse descreve que Satanás foi lançado em um abismo sem fundo, o que simboliza uma queda interminável. Essa queda é o que o orgulho faz com alguém, leva cada vez mais para baixo. Se o orgulho não for tratado, ele pode arruinar uma pessoa. Provérbios 16:18 alerta que o orgulho precede a destruição, e essa destruição não se resume à morte. No Salmo 3:4, Davi fala de Deus salvando sua vida da destruição, sugerindo que a destruição pode acontecer ainda em vida. O orgulho pode estar desintegrando seus relacionamentos, finanças e bloqueando as oportunidades que Deus te oferece. A única forma de reverter isso é por meio da humildade. Satanás, também chamado de Lúcifer, é o antigo tentador que, ao longo de milênios, tem buscado enganar a humanidade e afastá-la de Deus. Ele começou como um anjo no céu, criado por Deus para louvá-lo e servi-lo. Mas Lúcifer queria mais. Ele desejava ser servido e adorado, almejando um status igual ou superior ao do próprio Deus. Motivado por esse desejo, Satanás reuniu outros anjos e iniciou uma rebelião contra Deus. Esses anjos, que se aliaram a ele, se tornaram conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi intensa. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de anjos leais. Do outro, Satanás, descrito como um dragão colossal, liderando legiões de demônios. A força e a soberania de Deus, no entanto, não foram abaladas. No final, a rebelião foi esmagada, e Satanás e seus seguidores foram expulsos do céu para sempre. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 e 8, descreve: Então houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos resistiram, mas não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Esse trecho mostra que Satanás e seus anjos tinham uma posição e uma presença no céu, mas a perderam. Como cristão, você ganhou esse lugar. Efésios 2:6 afirma: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, por que Deus não simplesmente destruiu Satanás e seus anjos? Por que permitiu que viessem à Terra e trouxessem morte e destruição? Essa é a questão central do vídeo de hoje, onde vamos buscar essas respostas. A razão principal é que Deus não destruiu Satanás e seus anjos porque eles, sendo criados à imagem do Criador como seres espirituais, não podem ser aniquilados. De acordo com João 4:24, Deus é espírito, e como Lúcifer e seus anjos também são espíritos, eles não podem morrer. Isso indica que a sobrevivência de Satanás é parte de um propósito divino. Deus cria cada ser com um propósito específico, e mesmo quando suas criaturas rejeitam a vontade divina, ele consegue utilizar suas escolhas e ações para um fim que ainda reflete a sua glória. Vamos, então, examinar a natureza de Satanás e como Deus o utiliza no presente. O livro de Isaías, no capítulo 14, narra a queda de Satanás e nos dá uma visão de sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste derrubado à terra, tu que enfraquecias as nações. Em teu coração, dizias: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei como o Altíssimo. Contudo, serás lançado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Satanás, também conhecido como Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, caiu por causa de sua ambição e orgulho. Essa passagem deixa claro o que aconteceu a ele. Outra referência à queda de Satanás está no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Tua vestimenta era adornada com pedras preciosas: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo, e o ouro engastava todas elas, preparadas para ti no dia em que foste criado. Eras um querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci assim. Estavas no Monte Santo de Deus. O texto de Ezequiel retrata Satanás como um ser de luz que caminhava entre as pedras de fogo e era perfeito desde o dia de sua criação, até que foi encontrado nele o pecado.
Devido à sua cobiça e violência, Deus o expulsou, tirando-o do monte sagrado e removendo-o de sua posição de querubim guardião. A beleza que possuía encheu seu coração de orgulho, e sua sabedoria foi corrompida pelo brilho de seu esplendor. Como punição, Deus o lançou à terra, expondo-o aos reis para que testemunhassem sua queda. Esse trecho refere-se a Satanás, um ser criado por Deus com perfeição e esplendor. Contudo, o orgulho o levou ao pecado, e por isso foi expulso do céu. Essa é uma das referências à queda de Satanás, que, por um impulso arrogante, desenvolveu desconfiança e desejo de poder, algo que Deus não poderia permitir. Satanás era um anjo de alto escalão, mas sua queda foi tão drástica que ele passou a não apenas personificar o caído, mas também agir como tentador, desviando outros do caminho, assim como ele se desviou. No livro de Zacarias, vemos Satanás como acusador, ao lado de Josué perante Deus, acusando-o. Já no Novo Testamento, Satanás continua a atormentar a humanidade e tenta o próprio Jesus durante 40 dias no deserto. Jesus, em Lucas 10:18, confirma essa visão sobre Satanás ao dizer que o viu cair como um relâmpago do céu. Outros textos, como 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, afirmam que Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os em prisões escuras, onde aguardam um julgamento final. Satanás e seus anjos continuam a existir e atuar, mas haverá um momento de juízo, onde serão responsabilizados. Isso explica por que Deus não destruiu Satanás e seus anjos imediatamente. Não seria justo eliminar um ser sem que antes ele fosse julgado. O julgamento virá para todos, recompensando cada um de acordo com suas ações. Para entender o motivo pelo qual Deus age assim, devemos refletir sobre sua natureza imutável. Deus age em coerência com seu próprio caráter e atributos sagrados. Ele é todo-poderoso, e nada em sua criação pode superá-lo. Embora algumas pessoas pensem que Satanás seja um rival equivalente de Deus, isso é um engano. Deus não tem rivais, seu poder é incomparável, e Satanás jamais poderia ameaçar sua autoridade. A batalha no céu, descrita em Apocalipse 12:7-9, não representou, para Deus, um combate real, pois Satanás jamais teve qualquer chance contra o Criador. Miguel e seus anjos derrotaram o dragão, que foi expulso, assim como seus anjos, selando sua derrota completa. O fato de Deus permitir que Satanás ainda exista é, em certa medida, uma expressão de sua misericórdia. Embora Satanás tenha escolhido o mal, Deus, em sua natureza amorosa, mostra compaixão até para com aqueles que não retribuem seu amor. Deus é onisciente, conhecendo cada detalhe do universo e as intenções de cada ser. Sua sabedoria ultrapassa a compreensão humana, pois ele vê todos os lados de qualquer questão. Embora a Bíblia diga pouco sobre os motivos exatos de Satanás, é evidente que seu orgulho e inveja o levaram a se rebelar. A onisciência de Deus implica que ele sabia perfeitamente os pensamentos de Satanás e dos anjos caídos, mostrando, mais uma vez, sua capacidade de compaixão. Um pai compreensivo não pune sem entender, e Deus, como pai, oferece várias chances de redenção. Essa é uma das razões pelas quais Deus não destrói Satanás e seus seguidores de imediato. Ele entende, em sua infinita sabedoria, o que os levou à rebelião. O livre-arbítrio, um dom de Deus, é concedido a toda a criação, incluindo anjos. Esse dom permite que cada ser escolha seguir ou não o Criador. Para que o amor seja autêntico, precisa ser uma escolha, e o amor verdadeiro não pode ser forçado. Assim, Deus concede o livre-arbítrio mesmo sabendo que alguns poderiam optar por não amá-lo. No entanto, se Deus eliminasse todos que escolhessem caminhos opostos, haveria realmente uma escolha. O livre-arbítrio genuíno exige a possibilidade de rebelião, mas também de redenção. Em sua justiça, Deus permite que Satanás e seus seguidores existam com as consequências de suas escolhas. Há outra explicação para a sobrevivência de Satanás e seus demônios após a rebelião. Nos Evangelhos, Satanás desempenha um papel no caminho de Jesus até a cruz. No deserto, Satanás tenta Jesus em 3 ocasiões, mas é rejeitado, pois Jesus resiste e cita as Escrituras. Essa resistência de Jesus é fundamental, mostrando que ele é digno de se sacrificar pelo pecado do mundo. Somente alguém sem pecado pode assumir o lugar de quem pecou e, ao fazê-lo, transfere sua inocência ao culpado. O plano de Deus era que a santidade de Jesus fosse transmitida à humanidade. Com sua morte na cruz, Jesus se torna pecado para que pudéssemos receber sua pureza. A tentação de Jesus e o sucesso contra ela mostrou que ele era apto para assumir o pecado da humanidade. Talvez essa seja uma das razões para a permissão de Deus em relação a Satanás,
para confirmar que Jesus estava preparado para sua missão. Outro papel de Satanás foi na traição de Jesus, onde Judas, influenciado por Satanás, entrega Jesus às autoridades. Esse ato abre o caminho para a crucificação, permitindo a realização do plano divino de salvação. Talvez Deus tenha permitido que Satanás continuasse existindo para desempenhar um papel crucial na história da redenção, como influenciar Judas a trair Jesus e assim permitir a salvação da humanidade. Satanás, que foi um anjo no céu e se revoltou contra Deus, acabou formando um exército de anjos rebeldes. Houve uma batalha no céu, mas, em vez de serem destruídos, foram exilados. Uma questão que surge é: por que Deus não os eliminou por essa rebelião? Talvez porque Satanás ainda tivesse um propósito maior no plano de Deus, funcionando como uma ferramenta para revelar verdades profundas. Ou, quem sabe, Deus, em seu amor, desejava dar a Satanás tempo para se arrepender, expressando paciência divina além do que podemos compreender. Deus concede livre-arbítrio, pois deseja ser amado de forma autêntica, e isso só ocorre quando há liberdade para escolher. Se Deus eliminasse todos os que não o escolhem, o livre-arbítrio deixaria de existir e, portanto, o amor também. Deus, em sua paciência infinita, permite a vida de Satanás e seus seguidores como um reflexo do amor divino. O questionamento sobre a permanência de Satanás é complexo e exige uma reflexão profunda sobre a natureza de Deus, liberdade e propósito do mal no mundo. Primeiramente, ao reconhecer que Deus é onipotente e possui um plano perfeito, podemos deduzir que, se Satanás ainda existe, é porque de algum modo isso serve ao plano divino. Ainda que seja difícil para nós entender completamente, confiamos que há uma razão sábia e boa por trás das decisões divinas. Além disso, Satanás representa um desafio constante à humanidade, e as tentações que ele apresenta são oportunidades para crescimento moral e espiritual. Ao enfrentá-las e superá-las, as pessoas podem desenvolver virtudes fundamentais, como a fé e a perseverança, elementos essenciais para a maturidade espiritual. A história de Satanás também nos lembra o valor do livre-arbítrio. Deus criou seres com capacidade de escolha, preferindo a liberdade genuína à obediência imposta. O amor e a bondade verdadeiros surgem quando são escolhidos livremente e não quando são forçados. Oração. Senhor Todo-Poderoso, Tu, que és o princípio e o fim, com caminhos perfeitos e planos insondáveis, confiamos em Tua bondade mesmo nos momentos sombrios. Dá-nos a força para resistir às tentações e a sabedoria para ver cada desafio como uma chance de fortalecer nossa fé e nosso caráter. Que nossas escolhas nos levem mais perto de Ti, Senhor, e que vejamos cada dificuldade como uma oportunidade de demonstrar nosso amor e fidelidade a Ti. Agradecemos Tua paciência e misericórdia sem fim. Que possamos sempre buscar Tua face, vivendo cada dia em alinhamento com Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Deixe seu comentário sobre o tema abordado no vídeo, respeitando as opiniões dos outros. Se você gostou do conteúdo e achou valioso, peço que se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe com familiares e amigos. Deixe seu like e suas opiniões nos comentários para que o vídeo chegue a mais pessoas. Juntos, podemos ajudar a iluminar mentes e expandir o entendimento. Obrigado pela presença, e que Deus te abençoe.